também, né, Cris? Se desafiar. Estou te colocando na fogueira. Não, é super bom, tu te tranquiliza pro dia da tua apresentação, né? Uhum. E tu já tens o dia, Cris, marcado para tua quali? Ainda não, tem que ser até 15 de julho, né? Uhum. Não pode passar dessa data. Então, aí... tem uma data anterior, uma semana ou duas de antecedência, e pede para o Felipe encaixar ali. Ok. Vamos colocando daí no chat quem tem interesse para a gente reorganizar. O nosso pessoal aqui de casa, né? A Clara, a Ivonete, a Naíma, esses que estão marcados ali, a gente vai intercalando, tá? A gente vai colocar vocês para mais tarde, vocês não se importem, não se importam. Viu, Prof. Isabel? Eu não sei se seria o caso de criar outro grupo. Essas discussões não podem ser feitas no nosso próprio grupo ali do GPA5, né? Então, sim, todo o pessoal claro, interage. claro. Todo não, o pessoal talvez interage, né? Eu achei que não fosse tão grande a procura, mas se essa procura está sendo grande, a gente vai fazer como tu falou ali, Felipe, intercalado, tá? Eu vi que tem bastante gente que tem interesse ali, até tem alguns... a gente sempre tem interesse, né, em discutir sobre isso com o pessoal mais novo. Então, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer discussões intercaladas. Eu acho bem interessante, porque sempre a gente... Queria dar uma sugestão, então, que, tipo, os horários também tá... Eu vi que tinha uma discussão ali nos horários, né? No começo a gente discutiu de 14 e 16, né? Mas agora está dando problema para alguns, né? Que seria mais interessante começar às 13h30, Felipe? Às 14. Pelo que eu vi, o Guilherme falou que tem aula depois das 13h30. É, né? É. Teria que ser às 14 para ele. Agora, o Fabrício já tem aula antes, mas o que nós vamos fazer? A gente vai ter que fazer assim, ó, Isabel. Talvez uma semana. A gente pode se reunir, eu, tu e o Felipe, com base na opinião dos colegas, claro, né? E organizar isso aí, tá? Isso tem que ser revisto, tá? Ok, vamos fazer isso então. Mas aí na semana que vem o seminário fica... Já tem. A semana que vem tá combinado, fechadinho. Isso, às 16 horas, porque o Fabrício tem aula antes, daí ele não pode. Então ele já sai da aula. No dia 27, o dia 10 e o dia 17, que são pessoas de fora, isso a gente já não vai... marcado. Já está marcado. O que a gente pode fazer é já marcar os outros depois numa reunião, já indicar as leituras, o pessoal já pode ir lendo. A gente vai se reunir, tá, Felipe? Isso, nós vamos nos reunir. Tá. Certo? A gente te avisa. Ok. Já que é uma vontade geral aí. Hoje o seminário é com a professora Vanessa, né? Uhum. Eu gostaria de apresentar a Vanessa, como eu fiz com todos os outros palestrantes, tá? É uma alegria estar com a Vanessa aqui. A gente começou a trabalhar junto na pós-graduação. Ela é uma pessoa extremamente competente e ela fez o doutorado dela no Educação em Ciências. Eu tive a alegria de fazer parte da banca. Um trabalho com GeoGebra maravilhoso ela fez. Ela trabalhou com atividades muito bem estruturadas no Colégio Militar, onde ela era professora, tá? Então, vai ser muito importante o que ela tem para nos dizer. Obrigada. Hoje também tem, acho que a Elis, ali, que eu vi que tem integrante nova no grupo. Ah, sim. É? Boa tarde. Eu pelo menos não conhecia. Sim. A Elis ela é vai mediandanda. semana que vem. Dela. Semana que vem a Elis qualifica. Isso. Então, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Conseguem me ouvir bem? Sim? Sim. Tá, joia. Então, realmente, Felipe e a Elis, então eu convidei ela para participar do grupo. Hoje ela vai, então, apresentar, juntamente comigo, o projeto de pesquisa dela, que ela vai qualificar na próxima semana sobre minha orientação. Então, ela está presente, sim, participando das discussões e da apresentação hoje. Na primeira parte, vou fazer uma fala, não vou ser muito extensa, vai ser uma fala breve, falando um pouquinho das pesquisas. Na sequência, a Elisa apresenta o projeto de pesquisa dela, então, e também uma UEPS que está sendo produzida. Tá joia? Vou compartilhar, então,
com vocês aí uma tela para a gente seguir um raciocínio de apresentação. Bem, então eu sou docente do Departamento de Matemática, né, do CCNE da UFSM, certo? Estou atuando também no programa de pós-graduação em Educação Matemática e Ensino de Física, na área de Educação Matemática, na linha de pesquisa, ensino e aprendizagem de matemática e seus fundamentos filosóficos, históricos e epistemológicos. Então, nessa área e nessa linha, dentro do programa de pós, estamos atuando. Bem, falar um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica. O meu interesse, o meu gosto pelo processo de ensino e aprendizagem já vem desde o ensino médio, né, quando fui fazer o magistério por influência da minha mãe. Então, lá já comecei a me dedicar um pouquinho sobre essa área de estudo, né. Foram 4 anos dedicados ao magistério, na sequência, já fui direcionada para a licenciatura, inicialmente não para matemática, licenciatura em ciências biológicas, porém não me adequei aos conhecimentos da biologia, porque eu tinha mais interesse para a área da matemática, foi então onde eu mudei de área. No segundo ano, já na área específica de matemática, onde permaneci ao longo do tempo. E muito feliz de ter escolhido e feito essa mudança lá no início já. Na sequência, fui para o meu mestrado, trabalhei então com mestrado em modelagem matemática, não específico na área de ensino, mas na área de matemática aplicada, certo? Por não ter outra possibilidade no momento de fazer uma área específica para ensino, fiz o que eu tinha no momento oportunidade, então trabalhei com modelagem matemática. E na sequência, doutorado em educação em ciências pela UFSM. Sobre minha trajetória profissional um pouquinho, então. Desde a graduação, enquanto fazia a graduação, já trabalhava na educação. Comecei trabalhando, então, com séries iniciais, né, em virtude de ter um magistério. Na sequência, fui trabalhar matemática, para o fundamental e médio, na rede privada. E, na sequência, a partir da minha vinda para Santa Maria, comecei a trabalhar com a rede federal, no caso, o Sistema Colégio Militar do Brasil, que foi um dos motivos da minha vinda para Santa Maria, certo? Essa opção e essa oportunidade de emprego que me levou a permanecer aqui. E, na sequência, quando saí do Sistema Colégio Militar, fui para a educação superior, onde trabalhei, então, na UFSM, no departamento, já como professora substituta, para, na sequência, fazer o concurso e continuar trabalhando. Também, durante esse período, trabalhei como tutora na Universidade Aberta do Brasil, no curso de licenciatura de matemática, certo? Bom, sobre as pesquisas desenvolvidas nesse caminho. O meu mestrado, então, foi desenvolvido na área de modelagem, né, como eu já falei, em articulação com 3 áreas. A matemática, as tecnologias, no caso, o Departamento de Tecnologias, e a área das ciências rurais, agrárias, porque eu trabalhei com a estruturação de um modelo para a simulação do efeito do nitrogênio, intensidade e frequência de remoção de pastagens. Qual era o objetivo desse trabalho, voltando para a matemática, certo? Implementar um modelo matemático, que eu conseguisse fazer a simulação numérica desses efeitos, levando em consideração os dados obtidos em área experimental. Então, teve toda a parte experimental para, em cima desses dados, conseguir fazer um modelo que se adequasse e conseguisse prever qual é a evolução na questão de remoção, de produção de matéria seca, enfim, nessa ideia. Mas o meu interesse, o meu foco sempre foi o ensino. E diante da possibilidade, da oportunidade de me dedicar, né, ao doutorado nessa área, fui em busca do meu doutorado em educação em ciências, certo? Sob orientação do professor Ricardo Sauli. Teve como título Sequência de Atividades Didáticas para o Ensino de Geometria e Desenho Geométrico em Ambiente de Geometria Dinâmica e Álgebra. Bom, o que leva a essa pesquisa? Por que foi desenvolvida essa pesquisa? Qual é a justificativa para essa pesquisa?
foi a minha vivência, certo? A minha atuação no sistema, colégio militar, em virtude de eu ser uma professora de 8º e 9º ano, na época, certo, do doutorado, que trabalhava as disciplinas de geometria e desenho geométrico. Por que eu falo as disciplinas? Porque na sistemática do colégio, a matemática, ela é subdividida. Ela é subdividida em 3 horas para os conteúdos de álgebra, com um professor específico, 2 horas para os conteúdos relacionados à geometria, com outro professor, e mais 2 horas para o trabalho da disciplina de desenho geométrico, certo? Então, eu trabalhava geometria e desenho geométrico. Partindo desse contexto, e surgindo sempre questões que indagam e levam à reflexão, quando eu cheguei e comecei a trabalhar com essas disciplinas, eu percebia que quando o aluno tinha o primeiro contato no 8º ano com desenho geométrico, ele vinha esperando que o desenho geométrico fossem aulas de artes. Mas aí, quando ele chegava e via que não era uma aula de artes, tinha todo o procedimento relacionado à matemática, às construções, à utilização de materiais, no caso, papel, lápis, borracha, esquadro, compasso, acabava se desmotivando e não tinha tanto interesse em continuar os outros 2 anos que são trabalhados essa disciplina. E aí começaram a surgir questionamentos, então, indagações. Como que eu poderia fazer com que esse aluno tivesse mais interesse, outras formas de trabalhar essa disciplina, não ser somente papel, lápis, e as outras ferramentas manuais para fazer as construções. Partindo daí, e dessas questões, nós chegamos a elaborar o problema de pesquisa. Como elaborar uma sequência de atividades didáticas inovadoras que visam ensinar geometria e desenho geométrico de forma mais concreta e simultânea, não tendo tantas diferenças entre elas, não sendo tão fragmentado, né, mas se complementando, e como o desenvolvimento dessas competências relacionadas ao uso permanente das tecnologias, em específico da ferramenta matemática GeoGebra, né, nos anos finais do ensino fundamental, sem prejudicar o andamento das aulas regulares. Em função do sistema ser um pouco rígido em normas, regras, eu não poderia sair daquele formato. Eu não poderia pensar em atividades e ir lá aplicar essas atividades em uma semana, em um mês, deixando de trabalhar o que era regularmente trabalhado. Eu tinha que pensar e estruturar alguma coisa que eu conseguisse trabalhar de forma regular e junto com o que era proposto nas aulas regulares e por um longo período. Então, essa era uma ideia. Eu não queria ir aplicar uma atividade por um curto tempo. Eu queria aplicar atividades que permanecessem no local e que os alunos criassem, rotina é uma palavra pesada, mas que eles tinham aquele andamento contínuo para mim conseguir acompanhar a evolução deles ao longo do processo. Bem, diante desse problema de pesquisa, nós tínhamos algumas questões norteadoras. Como que os conteúdos de desenho geométrico e geometria, tradicionalmente abordados no ensino fundamental e médio, podem ser trabalhados com as tecnologias, né, em especial o GeoGebra, para facilitar a aprendizagem e desenvolver competências no uso dessas ferramentas, né? Uma das questões norteadoras. Outra, como desenvolver atividades que explorassem o conteúdo programático específico do sistema, né, conteúdo que é trabalhado no sistema, e que desenvolvessem essas ferramentas. Como que é essa possibilidade de inserção dessas atividades, sem comprometer o andamento regular das aulas, certo? E como avaliar a eficácia dessas atividades, dessa sequência, em relação a um sucesso com o desenvolvimento delas. Bem, diante disso, o objetivo geral da pesquisa ficou desenvolver uma sequência de atividades didáticas de geometria e desenho geométrico nos anos
finais do ensino fundamental com a finalidade de facilitar a aprendizagem dos conceitos geométricos através da manipulação dinâmica de representações geométricas, com a plataforma computacional GeoGebra, e também promover o desenvolvimento dessas competências nos alunos, utilizando essas ferramentas que são amplamente utilizadas ao longo da sua vida, né? Depois no ensino médio, depois na graduação, que eles vão utilizar, sempre pensando em utilizar a ferramenta e contextualizar com situações reais o conteúdo matemático. Eu trago para vocês uma imagem, essa imagem que está aqui é de um trabalho de uma aluna do 9º ano, onde eu propus uma atividade extra, nem era uma atividade que compreendia as avaliações ao desenvolvimento, foi uma atividade extra, que foi a caráter mais de ilustração, mais atrativo, para eles desenvolverem um gosto, que foi um concurso. Então, essa aluna desenvolveu a seguinte obra no GeoGebra, utilizando somente triângulos. Então, assim, a gente se motiva e vê como que tem possibilidades que vão além do que a gente traz e que eles desenvolvem gosto e vão produzindo materiais extras. Então, aqui só para vocês terem uma noção de uma das atividades extras que foram desenvolvidas aí, ao longo. Um resultado, né, falando assim. Bem, como foi desenvolvida a pesquisa? Então, no referencial já teórico, na revisão bibliográfica, nós trabalhamos, então, com um apanhado desde a origem do ensino da geometria, do desenho geométrico, abordamos o que é enfocado nos documentos oficiais, como ensinar, o que ensinar, para que ensinar, relacionando esses dois tópicos, a geometria e o desenho geométrico. Foi feita essa revisão, foi feito um mapeamento de trabalhos na área, depois, na sequência, foi trabalhado também, investigado sobre a questão dos softwares, né, do GeoGebra, no ensino dessas duas áreas, certo? Bem, como metodologia de pesquisa, utilizamos a metodologia de pesquisa de designer, né, educacional, onde tem alguns traços muito semelhantes com a pesquisação, tá? E, diante disso, então, o que a gente queria? Desenvolver essa sequência e que essa sequência fosse reaplicada em outros momentos, né, através de ciclos, porque a cada ciclo que eu ia aplicar, eu poderia ver, refletir, o que poderia ser modificado para melhorar essas atividades. Então, tem essa ideia, o designer que nós utilizamos como metodologia. Para a elaboração das atividades, nós, então, sempre pontuamos 3 pontos chaves ao desenvolver as atividades que foram criadas. O primeiro deles é em relação ao D, que está aqui em cima, que é o desenvolvimento das atividades. Depois, nós tínhamos a questão da viabilidade do emprego dessas atividades e a questão da receptividade das atividades. Todas elas iam sempre se relacionando com 4 eixos aqui no meio que eu tinha, que era a questão do planejamento, a questão da ação, a questão da observação dos dados e a questão da reflexão, certo? Então, todas elas geravam essas 4 ações aqui que eu posso falar assim. Bem, diante do desenvolvimento das atividades, nós tínhamos aqui mais alguns tópicos. Primeiro, que era a questão de definir, analisar quais eram os objetivos didáticos de cada uma. Depois, nós tínhamos a definição e análise de outros conhecimentos que eram necessários para o desenvolvimento dessas atividades. Na sequência, nós víamos a questão da seleção e da criação de quais recursos que iam ser utilizados para a determinada atividade, que iria facilitar ou não. Nós tínhamos a criação do designer da atividade, a gente ia para uma análise crítica da atividade desenvolvida através do grupo de pesquisa, então, o grupo de pesquisa do meu orientador, através dos membros, a gente apresentava as atividades, então, tinha toda essa análise da atividade, para inserção de um
questionário também de opinião, uma pesquisa de opinião que a gente colocava sobre a percepção dos alunos, e, por fim, a questão da implementação da atividade. Todas as atividades, elas foram implementadas no site do grupo de pesquisa, em uma página criada para mim, então, o professor destinou, MPAC Vanessa. Então, aqui eu tinha as turmas que eu trabalhava, no caso, eu trabalhava com 8º ano e 9º, então tinha uma para o 8º e 9º e outra para o 9º, onde eu disponibilizava todas as atividades para os alunos aqui, certo? Então, eu cadastrava os alunos, eles tinham acesso, eles recebiam a atividade, clicavam, enviavam e mandavam. Aqui eu tenho um exemplo de uma parte de uma atividade, onde eles trabalhavam com a questão do desenho geométrico, frisando, eu nunca deixei de trabalhar a questão do papel, eu trabalhava os dois, eles tinham que saber a questão das construções no papel, resolução no papel, mas também utilizando o software de apoio para eles conseguirem visualizar as diferenças entre ambos, certo? Então, aqui eu tinha um exemplo para vocês verem de uma parte de uma atividade. Bom, qual é o meu campo de pesquisa? Então, essa atividade de pesquisa, ela se desenvolveu no ano de 2014, 15 e 16. Eu ingressei no doutorado em 2013. 2014, ela funcionou como projeto piloto. 2015 e 16, eu reapliquei, então, essas atividades para ir fazer análise dos resultados. Totalizando aí, nós tivemos como participantes 624 alunos nesse trabalho, nessa pesquisa. Lembrando também que eu apliquei em todos os meus alunos. Eu utilizei a pesquisa como parte do meu trabalho docente. Então, eu não fiz turma piloto, eu não verifiquei só com um ou outro aluno, eu ofertei para todos eles como uma metodologia mesmo, né, de trabalho. Bem, falando um pouquinho mais aí sobre essa pesquisa, eu trouxe poucas coisas para vocês aí nos slides. O que foi avaliado, que resultados eu obtive nessa pesquisa em relação ao que eu queria, certo? Então, eu realizei tanto uma análise quantitativa, quanto qualitativa também. Quantitativa, porque eu tive vários dados numéricos e eu pude utilizar um pouquinho da estatística para me chegar a alguns resultados. Por quê? Eu aplicava questionários antes do desenvolvimento das atividades, no início do ano letivo e no final do ano letivo, lembrando que grande parte dos alunos que eu trabalhava já no 8º ano eram novamente meus alunos lá no 9º ano, então eles já estavam vendo pela 2ª vez ou 3ª vez as atividades, né? Só em anos distintos, já estavam acostumados. Nessa ideia, cada atividade também tinha um questionário no final, para mim conseguir retirar dados relacionados ao que eles estavam sentindo e o que eles estavam achando da atividade no momento da execução daquela atividade. No quesito viabilidade, que a gente trabalhou aqui para analisar essa viabilidade, o que a gente avaliou, o que nós queríamos? Analisar a questão da experiência prévia no uso dos recursos, né, de informática. Se eles tinham acesso, como que eles tinham esse acesso, para que eles utilizavam as tecnologias, qual era o tempo utilizado, né, nas tecnologias para o conhecimento, né, para o fim educacional, para as mídias, enfim. Toda essa questão foi levantada. Na sequência, além dessa questão, a gente queria ver também o que eles estavam sentindo na questão da harmonia do que estava sendo trabalhado nas atividades didáticas com o conteúdo programático. Esse era um tópico muito relevante, porque os pais estavam acompanhando, e então eles queriam saber, mas essas atividades realmente enfocam o que é obrigatório naquele bimestre para o aluno durante a agenda programada. Então, eu queria ver também se eles estavam conseguindo identificar, essa atividade corresponde a tal assunto. Então, essa relação e essa vivência a gente também conseguiu identificar. A questão da execuibilidade, questão do tempo dessas atividades. Eram atividades cansativas, não cansativas, muito longas, enfim,
toda essa questão foi avaliada, como que estava sendo desenvolvida. A questão das entregas, também através da execuibilidade, se eles conseguiam realizar a atividade dentro do prazo, entregavam fora do prazo, enfim, em atraso, todos esses dados que foram coletados, eu consegui fazer na parte quantitativa análise, porque aí eu comecei a trabalhar com análise de cluster, enfim, dendogramas, para mim analisar quais eram os grupamentos das categorias, quais categorias se relacionavam mais, né? Então, eu consegui fazer algumas relações. No quesito receptividade, o que a gente queria avaliar? A questão da percepção dos alunos em relação às atividades, tá? Então, a questão do trabalho, né, se era muito trabalhosa, pouco trabalhosa, em função da dificuldade, do interesse desenvolvido por elas em cada uma delas, né, então foi levantado também vários dados em função disso, para aí fazer uma análise. Também foi desenvolvido a análise das produções dos alunos. Porém, essa parte da análise das produções dos alunos, a gente não analisou a questão de uma aprendizagem significativa até o momento. Então, essa já seria uma pós-pesquisa, uma etapa posterior que a gente ainda pode desenvolver e vai desenvolver. No momento da pesquisa, o que nós trabalhamos? A questão dos conteúdos, dos conceitos desenvolvidos, a questão dos conceitos procedimentais, atitudinais, né, que a gente analisou nas produções. As comparações também entre produção no papel com produções no software, foi feita essas relações, essas análises, para ver o que os alunos estavam tendo mais facilidade, mais dificuldade, em qual do manuseio das ferramentas. Em si, qual foi a tese defendida e quais foram as conclusões? Resumidamente, que foi possível, né, e é possível desenvolver sequências de atividades didáticas que permaneçam e que sejam trabalhadas de forma contínua, regularmente. Então, como que elas foram propostas, essas atividades? Semanalmente ou quinzenalmente, conforme era a necessidade, ao longo do ano todo letivo. No final das aulas, eu destinava de 10 a 15 minutos para explicar um pouquinho sobre o desenvolvimento da atividade, e elas eram feitas em casa, no contraturno online, certo? Então, eu sempre trabalhava nesse quesito. É possível, foi viável e teve muitas contribuições positivas e relevantes como conclusão. Então, como eu disse, para dar andamento àquele projeto de pesquisa e a pesquisa, a gente teria que analisar também essa questão da aprendizagem, dessa parte mais cognitiva, tá? Partindo daí, surge o projeto de pesquisa que está em andamento, que é a questão de sequências didáticas de matemáticas para educação básica. Então, o que propõe esse projeto que está em andamento? Ele é um projeto guarda-chuva, tá? Então, é um projeto bem geral, que vai abranger outros subprojetos, mas o objetivo central é investigar e elaborar, por meio de ações de ensino e pesquisa, sequências de ensinos para a educação básica, a fim de impulsionar estratégias didáticas diferenciadas lá na educação básica, tá? E nesse contexto, como referencial teórico, estaríamos considerando a questão da matemática crítica e da questão da aprendizagem significativa, certo? Por exemplo, a implementação das UEPs, como sugestão. Outro projeto de pesquisa que está em andamento é o projeto de pesquisa Diagramas V em Educação Matemática. Então, é um projeto de pesquisa desenvolvido por mim e pela professora Maria Cecília, que partiu de uma experiência, né, onde nós dividimos uma disciplina da pós-graduação do programa Educação Matemática, Ensino e Física, na disciplina de Tendências em Educação Matemática, certo? Então, quem é o público dessa pesquisa? São os acadêmicos do ano de 2020 e de 2021. Qual é o objetivo?
investigar o processo de ensino e aprendizagem na formação continuada, a partir de uma metodologia inovadora, certo? Onde vai oportunizar um avanço cognitivo a partir de leituras e reflexões, né, de artigos, do que é proposto. Enfim, esses alunos, esses acadêmicos, fazem a construção de diagramas V, que são apresentados, que são refletidos, né, nas discussões, para daí a gente fazer toda uma análise em relação a esse tópico. Como projetos de dissertação sobre minha orientação no programa, o primeiro deles é um material didático na investigação da educação financeira, na educação de jovens e adultos, sob a ótica de registros de representação semiótica, é da Elis, que na sequência ela vai apresentar um pouquinho para vocês. A Elisa ingressou, então, no ano de 2020 e tem até em março de 2022 para a conclusão. Semana que vem ela está qualificando. E os outros 2 projetos são do ingresso desse ano, então estão bem recentes, né, foram os projetos submetidos na seleção, provavelmente a gente vai trabalhar em cima deles, vão ter modificações, ajustes. É da Bruna e da Valéria. Processos de abstração e de generalização a partir de uma abordagem geométrica do conceito de produto notável e conteúdos de álgebra linear, uma meta-análise de pesquisas na área de educação matemática. Então, esses 2 projetos aqui, provavelmente eles vão já se enquadrar lá naquele primeiro projeto guarda-chuva da sequência. Então, desde a base teórica, do referencial teórico, buscando lá a questão da aprendizagem significativa, do tipo de atividades que nós vamos desenvolver. Mas é o que foi proposto inicialmente, tá? Tem também, que está em andamento, um projeto de extensão, que ele vai iniciou agora nesse semestre, mas vai ser desenvolvido com essa turma desse primeiro semestre, que tem como título Tendências de Educação Matemática nas Salas da Educação Básica. O que compreende esse projeto? Então, os acadêmicos da disciplina de graduação, da licenciatura em matemática, disciplina de tendências em pesquisas de educação matemática, 30 horas é destinada à parte teórica, onde nós temos, então, o estudo do referencial teórico sobre todas as tendências, da educação, todas não, algumas das tendências, né, da educação matemática, e na parte prática, eles vão trabalhar com a elaboração de sequências didáticas, atividades didáticas, em relação a uma das tendências escolhidas, resolução de problema, etnomatemática, investigação matemática, enfim, uma que o acadêmico melhor teve maior afinidade, para, na sequência, implementar essa atividade na sala de aula, levar, então, para os professores da educação básica, uma contribuição, né, para auxiliar também nesse desenvolvimento desse assunto. Em síntese, quais são as questões norteadoras das investigações? Problemas e situações reais da matemática na educação básica, na sala de aula, com o objetivo de desenvolver materiais que fiquem na sala de aula com esses professores, que eles possam utilizar, né, de forma a agregar a prática docente. Então, essa é a ideia geral das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas ali, todas elas em relação ao referencial. Obrigada pela atenção. Agora eu vou passar a palavra, então, para a Elis, falar um pouquinho do projeto dela. Já conseguem visualizar? Sim, Elisa, estamos vendo. Eu estou vendo. Já. Sim.
Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Elis Puntel, sou mestranda no programa de pós-graduação em Educação Matemática e Ensino de Física da Universidade Federal de Santa Maria. Sou orientada pela professora doutora Vanessa de Carli Tibulo e hoje vou apresentar o trabalho que nós estamos pesquisando, que é intitulado Um Material Didático na Investigação da Educação Financeira na Educação de Jovens e Adultos, sob a ótica dos registros de representação semiótica. Bom, inicialmente, apresento brevemente os entendimentos da nossa pesquisa. A perspectiva da educação financeira é que ela se configura como uma condição de permanência no sistema capitalista e que o seu desenvolvimento, o desenvolvimento das habilidades, permitem despertar um caráter crítico em situações de consumo e de tomada de decisão. Socialmente, a educação de jovens e adultos, ela tem o papel de inserção dos sujeitos no meio em que vivem, e educacionalmente, para que a aprendizagem e que ela seja significativa, ela deve abordar situações de interesse do aluno. Quando se fala de ensino, e neste caso, em especial de matemática, o seu entendimento, ele ocorre quando o estudante, ele consegue acessar os elementos matemáticos, e os registros de representação semiótica, eles permitem essa operação e também servem de ferramenta para resolução e interpretação de problemas e de situações financeiras. Então, o que nós buscamos com a união dessas propostas é a produção de um material didático que sirva, que possibilite a inclusão social para o reconhecimento do direito a todos, para o exercício da cidadania e que permita a compreensão da linguagem social do meio em que nós vivemos, para a reflexão do planejamento e administração econômica e financeira. A justificativa e também motivação para o desenvolvimento deste trabalho estão ligadas às minhas vivências, inicialmente estudantis durante a educação básica, pela adoção principalmente de tarefas ligadas à pesquisa de preços, acadêmica com a disciplina de matemática financeira e profissional com o contato na modalidade EJA. Através dessas experiências, eu pude perceber a falta de material didático destinado à modalidade e também a falta de material destinado à discussão da educação financeira, visto que a preocupação em educar financeiramente se iniciou em 2008 com a crise econômica que deixou seu impacto até o momento. Por isso, nós buscamos resposta para a problemática, que é quais atividades, situações didáticas de educação financeira que visam mobilizar os registros de representação semiótica são apresentadas na educação de jovens e adultos? A fim de atingir a problemática, nós objetivamos produzir um material didático para o ensino da educação financeira com atividades e situações didáticas interdisciplinares que enfatizem os registros de representação semiótica para a educação de jovens e adultos. Assim como, dentre os objetivos específicos, realizar uma meta-análise de investigações stricto sensu, produzidas por instituições brasileiras que enfatizam a educação financeira na educação de jovens e adultos. Desenvolver atividades, situações didáticas interdisciplinares que gerem transformações de tratamento e conversão dos registros de representação semiótica, e compor atividades, situações didáticas interdisciplinares que promovam o desenvolvimento da literacia financeira. Sobre o referencial teórico, em relação à educação financeira na Base Nacional Comum Curricular na versão de 2018, a qual nos embasamos, ela propõe que se deve educar financeiramente através de temas ligados à vida humana para que ocorra o desenvolvimento da literacia financeira.
Em relação à educação de jovens e adultos, tomamos Rumert, que coloca que a mobilidade, essa modalidade de ensino é a possibilidade de elevação da escolaridade e também de qualificação, e assim ela se torna uma geradora de oportunidades diferenciadas. Em consonância, também utilizamos a proposta curricular para a educação de jovens e adultos de 2002, que coloca a modalidade como aquela que tem a possibilidade de função reparadora, equalizadora e reparadora. E ainda tomamos Arroio, que coloca o ensino na EJA como aquele que deve considerar os conhecimentos da experiência de vida do educando para que haja aprendizado. Em relação às perspectivas da educação financeira na EJA, nós acreditamos na possibilidade da inserção dos cenários para investigação, que é uma teoria de escovismose, que ao criar um cenário para investigação, se tem a possibilidade de um ambiente de trabalho investigativo de protagonismo do aluno, e que, através de situações do cotidiano, financeiras, econômicas, se possa desenvolver a literacia financeira, que é definida por Kisteman, Coutinho e Figueiredo, como as capacidades fundamentais de tomar decisões de consumo. Em relação à perspectiva da interdisciplinaridade na educação financeira, tomamos Pombo. E Pombo destaca que o trabalho interdisciplinar é um trabalho coletivo que visa a reciprocidade em vista de um objeto de estudo e que, ocorrendo um momento interdisciplinar, existe a possibilidade de adoção de princípios da educação matemática crítica, também uma teoria de escovismose, onde ela coloca que, através da educação matemática crítica, é possível, através de uma lente multidisciplinar, se ter uma visão reflexiva do objeto de estudo. E em relação à teoria dos registros de representação semiótica, Divar, ele coloca que a aprendizagem matemática ela é facilitada quando se é mobilizada simultaneamente ao menos dois registros de representação, ou quando existe a possibilidade de se trocar de sistema representacional a todo momento, seja por um sistema de formação, tratamento ou conversão. A proposta metodológica desta pesquisa é de cunho qualitativo, pois ela dá ênfase no caráter processual de reflexão. Quanto aos objetivos, o estudo é definido como exploratório, pois tem o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema. E com relação aos procedimentos técnicos, se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica, pois ela é desenvolvida com base em materiais já elaborados. E, assim, se caracteriza também por uma meta-análise, pois fazemos uma revisão sistemática de outras pesquisas, na qual tomamos exclusivamente produções acadêmicas de programas de pós-graduações de instituições brasileiras. Então, com relação ao mapeamento, a seção do mapeamento, ela foi intitulada um mapeamento a partir de pesquisas acadêmicas e educação financeira na educação de jovens e adultos. Este mapeamento, ele foi realizado no catálogo de teses e dissertações da CAPES. As palavras de buscas utilizadas foram financeira, EJA e educação de jovens e adultos. Estes termos foram combinados, sendo identificadas 58 pesquisas, mas algumas tiveram que ser excluídas, pois não tinham como foco de estudo a educação financeira na educação de jovens e adultos, e assim, o corpus de análise foi constituído por 11 pesquisas. Então, conforme o quadro, o auge das pesquisas em educação financeira na modalidade EJA se iniciou na segunda década do ano 2000, e o fato pode ser atribuído pela instituição do decreto denominado Estratégia Nacional de Educação Financeira. E ainda é possível notar que por 3 anos consecutivos, a educação financeira na EJA foi objeto de estudo
e isso pode ser justificado pela modificação em uma das normas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em relação ao direito dos jovens e adultos à educação. Então, para realizar um diagnóstico interpretativo do conteúdo dos trabalhos, foram estabelecidas 5 categorias de análises, sendo elas quanto ao entendimento de educação financeira, quanto aos objetivos, quanto às propostas didáticas, quanto às propostas interdisciplinares e quanto à mobilização dos registros de representação semiótica. Então, ao final da análise das categorias, nós realizamos alguns contrastes e interpelações. E a primeira imagem demonstra que, ao se discutir a educação financeira, é perceptível a relevância da temática da tomada de decisão, e ela é colocada como um critério fundamental nas ações que envolvem o bom uso dos recursos financeiros para promover um sucesso pessoal com os rendimentos mensais. A segunda imagem, ela demonstra os entrelaçamentos entre o entendimento de educação financeira, os objetivos e a temática das propostas didáticas, em que elas seguem no sentido de promover a qualidade de vida nessas ações de consumo, ou seja, elas preconizam por habilitar esses jovens e adultos a desenvolver competências para o exercício da cidadania. Sobre o nosso material didático. Denominamos essa sessão, então, de o material didático no ensino da educação financeira para a educação de jovens e adultos. O material didático, ele é intitulado Educação Financeira, uma proposta interdisciplinar para a educação de jovens e adultos. Este material didático, ele será composto por 5 unidades didáticas, cada uma abordará um tema enfocando a educação financeira. E o objetivo dele será disseminar os conhecimentos da educação financeira para que ocorra uma igualdade social, visto que ele é voltado para a educação de jovens e adultos, para que ocorra também o exercício da cidadania no ato de tomar as decisões. E, dessa forma, para que ocorra o desenvolvimento da literacia financeira. As unidades didáticas, elas serão propostas metodologicamente através da teoria de Marco Antônio Moreira, denominada Unidades de Ensino Potencialmente Significativas. Então, nós seguiremos as 8 etapas determinadas por ele, que são a primeira, definição do tópico específico a ser abordado. Então, definiremos a temática de cada unidade. A etapa 2, criar e propor situações, criar uma situação para introduzir o tema. Etapa 3, propor situações, problemas iniciais, de forma introdutória, para iniciar a temática. Quarta etapa, apresentação do conhecimento a ser ensinado aprendido. Etapa 5, retomada do conteúdo da unidade de ensino. Etapa 6, situação em diferenciação progressiva. Etapa 7, avaliação da aprendizagem através da unidade de ensino, seria a avaliação do aluno. E etapa 8, avaliação da unidade de ensino potencialmente significativa. Então, a avaliação da unidade. A primeira unidade didática, e é a que nós vamos apresentar aqui hoje, ela é intitulada Comer Custa Caro e discutirá a temática da cesta básica, objetivando realizar uma reflexão sobre os hábitos de consumo e também os costumes alimentares, a fim de proporcionar critérios que possam contribuir para diminuir com o custo da cesta básica, bem como promover uma discussão sobre o marketing que as embalagens comerciais estão trazendo nestes produtos alimentares. Então, estes são os objetivos em relação à educação financeira. A unidade didática, como eu disse, elas são destinadas à modalidade
EJA, mas em nível de ensino fundamental, e é desejado que ela seja desenvolvida em 5 horas aulas. A proposta interdisciplinar desta unidade de ensino, dessa unidade, é que seja feita uma relação com as áreas de matemática, linguagem, ciências e humanas. Então, a situação inicial pretende que sejam mobilizados os registros de representação figural e de língua natural, pois requer a construção de um mapa mental. Então, essa atividade será solicitado que os alunos elenquem pelo menos 10 palavras, termos que considerem ser representativos à temática da cesta básica. Também é sugerido nesta situação que o docente faça uma explicação do que é um mapa mental para os alunos. Também é sugerido que, ao final desta atividade, que o professor crie um espaço de discussão onde os alunos possam apresentar as suas atividades. E essas construções dos alunos, elas podem ser consideradas produções artísticas e serem expostas num ambiente de visibilidade do ambiente escolar. A situação em nível geral é a interpretação figural de uma charge que mostra a dificuldade monetária de compra de alguns itens da cesta básica. Então, ao registrar as conclusões e inferências desse processo de criticidade da imagem, será mobilizado o registro de língua natural. E assim ocorre uma conversão, existe a troca de sistema representacional, sendo de partida o registro de figural para o registro de chegada, o de língua natural. E essa situação, então, ela objetiva criar um espaço de reflexão e também identificar as impressões dos alunos sobre a atual situação econômica em que as famílias brasileiras se encontram. A apresentação do conteúdo envolvendo cesta básica, então, será apresentado uma definição do que é cesta básica e também será abordado o custo dos alimentos através de uma reportagem. Então, ela apresenta os índices de aumento de alguns alimentos nos últimos meses do ano de 2021. Então, para o destaque do aumento dos preços, será abordado o tema da inflação, que é um dos motivos para esses índices aumentarem, e também a questão da sazonalidade, do clima, visto que é um fator que temporariamente afeta o custo, pois alguns cultivos, eles sofrem em função dessa temporalidade. Também será discutido a substituição de alimentos por outros como uma dica para reduzir o custo com a cesta básica. Também discutiremos o design dos produtos, visto discutir os artifícios de marketing para essa visibilidade maior de venda. Também será solicitado, em relação a esse critério de marketing, que os alunos produzam o seu próprio produto alimentar para ser comercializado. Então, nesta proposta didática, será mobilizado o registro de língua natural, pois requer a dissertação da opinião diante dos preços dos alimentos, e também figural pela produção do seu desenho, do seu produto, utilizando a criatividade. A situação em nível alto de complexidade envolvendo a cesta básica propõe a simulação de compra de itens da cesta básica. Então, os alunos serão divididos na turma e cada grupo fará a pesquisa de preços em um estabelecimento comercial para, ao final, eles compararem estes valores dos produtos e também final
e estabelecerem convergências de preço e também discrepância de preços. Os alimentos, os itens a serem comprados serão dispostos em uma tabela e eles precisarão registrar esses valores nesta representação. Então, é sugerido aqui que seja utilizado encartes comerciais gráficos ou as mídias sociais desses estabelecimentos comerciais para que se tenha maior veracidade nos preços e também maior engajamento destes alunos com a proposta. Então, se pretende que seja mobilizado o registro numérico, pois tem uma manipulação dos preços, dos valores dos alimentos. Também é utilizado o registro de representação tabular, pois eles precisam interpretar os dados através de uma tabela, e também o registro de língua natural para registrar essas conclusões de convergência e divergência de preços. E ainda nesta situação didática, são discutidos os temas de composição nutricional para que se possa fazer a troca de um alimento pelo outro, quando existe a alta de um deles, a alta de preços de um deles, a origem desses alimentos, visto que um dos principais alimentos que se tem na mesa dos brasileiros é o feijão e arroz, porém, estes alimentos, eles não são originários do nosso país. A pirâmide alimentar, para que os alunos consigam visualizar os alimentos que estão no mesmo patamar e que possam ser substituídos nutricionalmente. A atividade física, para que se tenha o gasto desses alimentos, e também o índice de massa corporal, visto que ele é obtido pelo peso e altura. A atividade, a situação em diferenciação progressiva envolvendo a cesta básica, ela ocorrerá de forma a fazer uma revisão dos conhecimentos produzidos ao longo da unidade. Então, para tanto, os alunos farão a produção de um mapa conceitual. Então, aqui, novamente, nós sugerimos que o docente faça uma explicação utilizando outros modelos de como é e o que se trata um mapa conceitual. Então, dessa forma, eles farão uso do registro de representação figural, pois farão um resumo na forma de esquema. A avaliação dos alunos, envolvendo a cesta básica, ela será realizada através da escrita de um texto sobre o custo da cesta básica. Nesta atividade, nesta situação, os alunos terão a possibilidade de pesquisar o custo da cesta básica por capitais. Então, dessa forma, eles poderão ter acesso a outras informações que contribuirão para a criticidade e reflexão no momento de dissertar sobre o assunto. E assim, eles irão mobilizar o registro de língua natural. E a avaliação da UEP sobre a cesta básica ocorrerá por meio de um questionário em escala Likert, que consiste no grau de atribuição de 1 a 5. Por exemplo, a opinião do respondente sobre a unidade didática da temática de cesta básica em relação à dificuldade. 1, muito fácil, a 5, muito difícil. Então, essas foram as 8 etapas elencadas por o professor Marco Antônio Moreira. E agora, eu apresento as referências que nós estamos utilizando para escrever a dissertação. E agradeço a paciência de todos e a atenção. Obrigada, Elis. Então, essa é a apresentação da Elis, nós estamos em fase de elaboração ainda inicial, né? São ideias iniciais, estamos abertos a sugestões. Posso interromper, prof? Sim, Elis.
eu gostaria, né, de parabenizar pelo trabalho, eu achei muito interessante. E a Elis está muito segura, muito bem, apresentou muito bem, falou direitinho, né? Só eu não consegui enxergar quase nada, porque ficou tudo muito pequeno. Né? Tem informação demais nos slides. E na hora de apresentar, eles ficam menores ainda. Então, cuidado na live. Uma coisa é tu apresentar numa parede de 2 metros, outra coisa é tu apresentar num quadradinho pequeno no computador. Então, eu te aconselho a fazer mais slides com menos informação, porque senão o pessoal da banca não vai conseguir ler o que está escrito. Eu não consegui. Certo? Né? Principalmente ali na parte final também das referências. Claro, o pessoal da banca vai ter lido, né? Mas a gente tem que também se atentar a isso, porque fica diferente, né? Estou apresentando no computador, nesse formato de Meet, diminui mais ainda, né? Mas eu achei que tu está muito segura, está tudo muito bem colocado, né? Tem uma clareza muito grande. A minha dúvida é a seguinte: vocês pretendem avaliar o que depois da aplicação dessas webs? Elas não serão aplicadas, prof. Serão só da pandemia. Claro, por causa da... Uma proposta, porque a primeira versão do projeto da Elis era totalmente diferente, porque nós teríamos a interação entre docentes, então nós íamos fazer oficinas, né, para trabalhar a questão da representação semiótica, da educação financeira. Mas em função da pandemia, a gente mudou o projeto dela. Claro. Então, o projeto dela teve como grande foco a meta-análise, né, que ela fez, então, a questão do mapeamento, utilizando uma meta-análise, mas para não ficar só na meta-análise, só na parte bibliográfica da revisão, foi sugerido, então, para construir também um material, mas não vai ser nossa intenção aplicar no momento. E ela já construiu todos esses materiais já na qualificação. O que vai sobrar para depois, então? Tem mais 3 e todos os ajustes, né, e sugestões dos professores da banca. Esse é o início, né, Elis? Tem todas as sugestões que a gente vai considerar, e os encaminhamentos. Claro, né? Tem a descrição todas da UEPS. Muito legal. Então, parabéns. Eu queria te perguntar uma coisa. Diante das atividades. Essa metodologia... Aquela da tua apresentação, né, que tu apresentou um esquema lá das atividades didáticas, isso é uma coisa utilizada no grupo lá ou tu criou para o teu projeto? Na verdade, quem me apresentou foi a prof. Vanessa. Eu não conhecia. A pergunta é para a Vanessa, porque na tese dela, na tese dela, quando ela apresentou a parte dela, né, das atividades didáticas, ela apresentou lá a página do grupo, e tinha aquele esquema. Então, aquele esquema é o esquema que o grupo utiliza. A questão do desenvolvimento, prof, de analisar o conteúdo, todos os Ds, ou o site? O site? É que naquele site tinha uma figura, várias figuras, inclusive uma atividade. A figura que estava no canto esquerdo superior, estava escrito atividade didática, a percepção, o planejamento, etc. Não me lembro tudo que tinha. Foi a metodologia para o meu projeto. Foi para o meu projeto, mas não é que todo grupo utiliza. Tinha dúvida sobre qual era o referencial, né? É importante tu colocar que tu construiu isso. Isso, a gente utilizou como metodologia de pesquisa o designer, mas em cima do designer, a gente criou aquela metodologia de pesquisa, foi criação, em cima dos requisitos básicos do designer. Mas toda aquela estrutura, aquele esqueminha que eu coloquei lá, foi criação própria, minha e do orientador. Claro. É importante destacar esse ponto, né, principalmente quando tu faz uma apresentação, porque eu, por exemplo, como não conheço, fico na dúvida,
né? Até o momento nós não trabalhava com a UEPS, então seria uma outra possibilidade, mas seguindo então a sistemática. Sim, é outro, né? Isso mesmo. Eu só quero falar rapidinho, porque eu vou ter que sair daqui a pouco. Quero só parabenizar, porque a fala está guardada para terça, tá, Elis? Quero dizer que teu trabalho está muito bem amarrado, tá? Parabéns. Posso falar? Obrigada, prof. Oi, parabéns para as duas, eu gostei da apresentação, realmente a segurança que tu está apresentando é incrível, me assusta particularmente, se fosse minha pesquisa, é a quantidade de teorias que tu tem no teu trabalho. Explicar exatamente no teu texto, não sei porque eu não li, né, por que tu está utilizando tantas perspectivas diferentes, porque quando tu faz ali assim, ó, tu diz que tem a task, o DIVA, quando tu buscou fazer o levantamento, a tua meta-análise, que tu diz que vai analisar as pesquisas em relação aos registros de representação semiótica. Só que no levantamento, tu não buscou pesquisas que usavam esse referencial. E aí eu pergunto, como é que vai fazer a análise dos registros de representação se as pesquisas não tiveram essa preocupação? Então, eu não sei se ou como vocês vão amarrar essa parte do levantamento com os registros. E a outra pergunta, a pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte, se os registros de representação semiótica realmente foram usados como referencial teórico ou como metodologia na preparação das atividades? Que existe uma diferença, eu posso usar o DIVA como metodologia de elaboração das atividades, sem ele ser o meu referencial teórico. Bom, dentro da meta-análise, nós utilizamos DIVA para analisar as pesquisas que tinham atividades didáticas. Então, nós analisamos quais registros foram mobilizados. E nós até ficamos um pouco com dúvida em relação à teoria dos registros para a constituição das atividades. Talvez a prof possa até dissertar melhor do que eu sobre isso. Aí foi uma discussão que nós ainda não fechamos, né? Porque a Elis fez o TCC dela trabalhando com atividades e levando em consideração os registros. Mas o TCC dela, ela conseguiu aplicar a atividade e ela fez análise em cima das produções dos alunos para ver e analisar quais tipos de registros foram produzidos, né? Então, ela vem para o processo de seleção e vem para o mestrado com essa ideia de continuar nessa teoria. Porém, como a gente mudou o projeto, a gente ficou ainda um pouquinho com essa teoria, mas, conforme eu conversei com ela, como as atividades não vão ser implementadas, nós não vamos ter esse material para analisar quais tipos de registros vão ser desenvolvidos, né, nas produções. E aí, por qual a justificativa de entrar a teoria do DIVA? Nós mantivemos até aí, porque agora na qualificação a gente vai discutir, vai verificar. Na hora de elaborar a atividade, a gente sempre pensou, né, na hora de elaborar ela, qual era o tipo de registro que podem ser desenvolvidos. E tanto é que a gente identificou na atividade. Essa atividade pode ser desenvolvido tal tipo de registro. Ainda ela frisa na apresentação, né, ela mostra que pode ser desenvolvido, mas é em cima de uma criação. Mas aí, então, ela pode justificar... A gente está levando a teoria ainda, mas não está fechado, né? Pois é, mas talvez ela não seja o referencial teórico, e sim o referencial metodológico. Metodológico junto. Isso. Porque aí eu tenho que ver ainda que relação existe entre a TASC, a educação, a matemática crítica, tem o EPS e tem o DIVA. Então, existe uma relação entre elas, qual é? Para não se ter que fazer uma pesquisa ou explicar tanto isso no trabalho, quem sabe deixar o referencial teórico, tudo que foi investigado, e na hora de fazer o metodológico,
baseado nas preocupações, nas relevâncias que ela teve da pesquisa da TCC, né, ela viu a necessidade e cria as atividades com esse referencial metodológico de elaboração. Eu acho que aí ficaria mais claro o papel de cada uma das teorias. Sim, aí ficou a interrogação, a gente está levando até lá, mas ainda vai ter modificações nesse ponto, a gente não quis excluir ainda, mas estamos levando, mas não está fechado, porque a gente viu que ali tem ainda alguma coisa que tem que ser ajustada, sim. Obrigada, Naíma. A sua pesquisa trabalha muito também, né? A sua pesquisa trabalhou com DIVA e aprendizagem significativa, então exatamente, por isso também, né? Conexões entre elas, então fica claro na minha cabeça, assim, eu fico procurando coisa. Sim, sim, sim. A Naíma trouxe essa possibilidade de amarrar os dois referenciais muito bem feito. Eu acho projeto que é de pós-doc. Eu defendi no doutorado e no pós-doc, mas tem que ficar exatamente amarrado qual ponto da teoria e por que ela foi utilizada. Que quando a gente fala que utilizou a teoria toda, na verdade, não. Um ponto da teoria foi importante e precisa, porque a outra não deu conta. Então, tem que ficar claro isso no trabalho. Mas parabéns pelo trabalho e pela quantidade de projetos que tu tem aí para desenvolver na UFSM. Estou vendo que está bem amarrado na ideia e uma sequência muito legal vai criar grandes trabalhos aí na UFSM. Parabéns, Vanessa. Obrigada, estamos iniciando, no início, né, mas vontade e perspectiva para seguir na pesquisa, né? Pessoal, eu quero me despedir antes, como sempre, agradecendo sempre o Felipe pela organização, tá, Felipe? E agora nós vamos sentar para conversar do teu trabalho, tá bom? Nós vamos ter que marcar aí uma reunião, tá? Isso, tchau. vamos. Tchau, gente. A gente agora também, com essas nossas atividades, né, virtuais, a gente se enche de reuniões. E ao mesmo tempo que tu tá na reunião, fica tocando o WhatsApp, fica tocando o e-mail, então tu fica enlouquecido. Tem que desativar as coisas para te prestar atenção uma coisa de cada vez, porque senão a gente vai ficando aloprado. Mas alguém gostaria de fazer um comentário ou alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta ali para a professora Vanessa e para a Elis. Eu vi que na UEPS que elas apresentaram ali no início, não lembro se é na parte de levantamento dos conhecimentos prévios, que vocês propõem que os alunos elaborem um mapa mental, né? Certo. E depois, lá no final do trabalho, os alunos vão fazer um mapa conceitual. Eu não sei se... eu vi que diversos trabalhos, que quando eu estava no mestrado, eu via que os trabalhos, eles desenvolviam mapa, nas UEPs, eles desenvolviam mapas conceituais para fazer uma comparação entre o inicial e o final, porque o mapa mental ele tem uma estrutura bem diferente, né, do mapa conceitual, em termos, né, porque... o aluno coloca estruturas ali que no mapa conceitual geralmente não vão estar, né? Ele bota desenhos, ele bota formas, ele bota coisas que geralmente no mapa conceitual não vão estar. Então é bem mais livre ali do aluno fazer o seu esquema mental ali do jeito que ele bem entende, né? No mapa mental. E que no mapa conceitual já são conceitos, né? São estruturas de ligação que geralmente podem não acontecer no mapa mental. Eu não sei se vocês tinham pensado nisso, ou se foi uma ideia, porque... ao longo da UEPS, o aluno vai amadurecendo, então ele já tem conceitos formados para conseguir fazer o mapa conceitual, o que às vezes no início ele não tem, né? Então não sei se vocês tinham pensado nisso. Quer falar, Elis? Na verdade, eu particularmente não tive essa percepção que tu teve, mas bastante interessante, por justamente essa colocação que você teve, de que o mapa mental é uma coisa mais livre, né? E o mapa conceitual já não tanto, e principalmente por fazer essa comparação de qual era o entendimento inicial para o que foi construído durante a UEPS, né? Acredito que seja um ponto para nós modificarmos, bastante importante.
Até porque no mapa, depois que tu faz uma comparação entre o inicial e o final, e tudo aquilo que o aluno desenvolveu durante as atividades da UEPS, ali tu consegue comparar, né? Ó, esses eram os conceitos que ele tinha lá no início. E até porque, mesmo que o professor possa ajudar ele com alguns conceitos ali na hora do inicial, porque ele não tem muita noção do conteúdo, mas que relações ele faz entre aqueles conceitos que foram apresentados. Então, o professor dá 10 conceitos para eles lá, para a turma, e cada um vai fazer as suas ligações. Ao passo que no mapa final eles já vão ter que, supostamente, né, apresentar algumas ligações que eles desenvolveram ao longo do aprendizado. Então, tu consegue fazer uma comparação. Agora, se tu tem mapa mental, pode ser que tu não tenha essa ligação, porque se ele bota 2 desenhos lá, bom, tá ali a ligação dele. Esse é que o mapa mental traz, né? Agora, o conceitual, se ele tiver a estrutura do mapa conceitual bem definida, ele vai conseguir definir bem, a gente já consegue fazer essa comparação. Eu lembro que na minha banca, na qualificação, acho que uma das professoras falou isso, nessa questão da gente tentar trabalhar com o mapa conceitual ao longo da UEPS, para que a gente consiga comparar o material inicial, o final, ou aquilo que foi desenvolvido durante, né? Essa questão, né, do mapa conceitual, ele é uma atividade que o aluno tem duas cargas cognitivas, né, que a gente já teve uma palestra sobre essas cargas. Então, uma é a própria execução, saber fazer um mapa, e a outra carga cognitiva é o que ele conhece dali. Então, o bom é que sejam vários momentos durante, né, não precisa ser todas as UEPs, mas uns 2 ou 3 momentos em que esse aluno construa esse mapa. Às vezes, quando se vai ver as concepções iniciais, pode-se usar também o mapa mental, a gente às vezes utiliza. Principalmente se é um assunto, né, mais fora dos alunos, como radiação, física de partículas. Eu acho que, como essa questão da matemática financeira, talvez, né, uma outra saída também que a gente tem é colocar uma sugestão de palavras, né, para eles organizarem nesse mapa, pedir para eles colocarem relações também, né? Então, é mais fácil, no meu ver, que esses alunos consigam colocar alguma relação nesses conceitos de matemática financeira do que de radiação e física de partículas, né? Mas isso, claro, não invalida. A Emanuela, por exemplo, trabalhou com um mapa mental no início e ela só fez daí uma nuvem de palavras, né, que foi simplesmente o objetivo também dessa primeira passo da UEPS, que é verificar os conhecimentos prévios, é também ativar esses conhecimentos prévios na mente do estudante. Então, não claro, depois a gente vai comparando, mas tem que ter outras coisas, tu não pode utilizar só esse mapa mental, eu não sei, né, mas as duas coisas podem ser utilizadas, e eu coloquei no grupo, há uns dias atrás, alguns softwares que estão fazendo agora o mapa mental. Então, tu pode utilizar, tá lá no GP, assim, ali no grupo do Whats, que tu pode disponibilizar para os alunos estar fazendo esses mapas mentais com o auxílio do software, né? E a questão do mapa conceitual também já existe, isso vocês sabem, né, que tem o software. Mas aí tudo vai depender, claro, né, da parte de se é aplicado virtualmente, se é aplicado presencial. Pode ser colocadas essas coisas todas como sugestões nas UEPs também, porque são propostas de UEPs que, né, como a nossa proposta do caderno didático, são propostas de UEPs que vão ser... o objetivo é que algum professor vá utilizar, então seria interessante colocar algumas sugestões, né? Era isso sobre... Até porque o professor ali, quando ele vai fazer a aplicação da UEPS, as propostas do UEPS, ele vai ter que fazer uma adaptação, né?
Vai que a gente pega uma turma em que os alunos sequer têm noção de que é uma cesta básica, alguns não têm, né? Isso é delegado aos pais, os pais é que vão no mercado comprar essa alimentação, geralmente. Normalmente, jovens e adultos já têm um pouco mais. E aí acho que no ensino fundamental isso já é meio relativo, né? Pode ser que alguns não tenham nem conhecimento do que seria isso, então daí o professor é que vai ter que fazer essa pesquisa como já está previsto, né? Quais são os alimentos. Hoje em dia tu pode fazer compra virtual, tem vários mercados que tu faz compra virtual, tu não precisa nem ir presencialmente lá no mercado, né? Faz e vê. Isso das situações, problemas ali que introduzem os problemas, né? Alunos que não têm noção disso vão ser introduzidos aquele conhecimento ali que vai ser... Uhum. As adaptações são em função da situação, né? Claro. Em qual situação eu vou aplicar essa atividade? Então, os vários ajustes têm que ser feitos. É uma proposta, mas aí a gente vai ajustando, o professor que vai... Essas questões dos ajustes que vocês já estão imaginando, vocês podem deixar indicados. Olha, pode ser assim no presencial, pode ser assim. No sentido de auxiliar depois o professor que for adaptar, né? Para a sua realidade. Obrigada pelas sugestões. Iremos utilizar, né, Elis? Só vou pedir licença, porque a Elis, eu acho que tem aula agora, que tem que ir para a escola, né, Elis? Ela vai acabar saindo. Isso. Já está no horário dela, né, Elis? Gente, realmente, assim, a decoração, muito obrigada pelo espaço, agradeço a prof também pelo convite, e tudo que foi falado aqui despertou uma pulguinha na gente, que vai ficar anotado aqui para a gente melhorar. Muito obrigada, me despeço, muito grata do espaço, mas agora às 18 eu tenho trabalho. Não tem problema, a gente tem que encerrar também, né, porque senão a gente fica aqui até vira. Então, já, obrigada, Elis. Eu que agradeço. Obrigada. Até mais. Obrigada, Vanessa, também, pela exposição. Para nos ouvir. Isso. É legal, né, que também o teu interesse tem a ver com, claro, tem a ver com o grupo, que é fazer as pesquisas mais voltadas, né, para aplicação em sala de aula, para melhorar mesmo o ensino. Claro que às vezes a gente, né, nessa época de pandemia, tem que fazer coisas mais teórico. O nosso interesse, assim, no meu ponto de vista, tem que aplicar. Eu sou bem pé no chão, quero ir para a realidade. Mas com a pandemia, então, a gente fica muito no bibliográfico, muito no teórico, e a questão prática fica de lado, mas em função. Se der, a gente vai aplicar, mas a gente já está vendo que agora nesse ano, nesse tempo que ela tem, ela não vai conseguir, né, em função da situação. Precisa uma pesquisa futura, daí talvez... E não adianta ficar frustrado com isso, é uma coisa de situação de momento, né? E pesquisa é assim, né? E não é com nós e não é com a UFSM, é uma coisa mundial. E é bom quando a pesquisa tem dá continuidade depois, né? Então, tem o doutorado ainda. Tem. Isso. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Elis, tu tá dispensada, tá? Tu já pode. Enquanto eu vou... Ela ficou meio assim de sair, mas aí a gente vai se despedindo aqui. Gostaria de ver se mais alguém tem... Então, tchau, gente. Muito obrigada. Até mais. Tchau, Elis. Deixa eu ver aqui, então, no chat. Então, foi decidido que a gente vai trabalhar com... trabalhar, então, com a teoria da aprendizagem significativa. Eu anotei aqui para a gente trabalhar também com V e com mapas, porque esses alunos novos que estão entrando têm também que se familiarizar com esses instrumentos, né? Que são utilizados. Prof, só a questão dos alunos novos, para a gente discutir a TAS ali, na quinta tarde eles têm aula, né? Na matemática? Agora, os meus têm. Mas aí, provavelmente, a aula, acho que não vai ter às 4 horas, se for às 16, o dia, não sei. Mas eu estou pensando, porque as minhas novas, elas estão fazendo 4 disciplinas, então elas estão quinta de manhã. Talvez também tenham, porque eu não vi isso ainda.
Teria que ver, Felipe, se tem algum outro dia, então, porque as disciplinas normalmente do Educação Matemática e Ensino de Física são quinta e sexta, né? Elas são condensadas em 2 dias. O pessoal colocou que a maior disponibilidade ou era terça de tarde ou quinta de tarde. Mas aí isso nunca agrada todo mundo, né? Claro. Eu tenho a maior parte esse horário também. Esse horário da quinta às 2 era o que atendia a maior parte do pessoal. Mas aqui não aqueles que estão em sala de aula, porque estão em sala de aula já não podem, né? Então daí já... Ou em aula, ou em sala de aula, dando aula também, daí já tem que ver Nós isso. vamos ter que ver de novo, porque tem pessoas novas entrando que têm outras disponibilidades. Só teria que ver para o pessoal, para as professoras adicionarem o pessoal ali no grupo. Uhum. Eu não tenho ainda todos os contatos. Ah, tá. Daí à medida que... Eu só falei superficialmente ainda com a minha orientanda, porque começou agora, eles recém se matricularam, né? A gente não tinha nem certeza que eles iam se efetivar a matrícula, então não adiantava começar a conversa, assim, muito antes. Mas de qualquer jeito pode ser feita a planilha ali, daí depois, à medida que eles forem... Vão lá e preenchem, né? O dia também foi em função daquela pesquisa que tu fez, né, Felipe, que ficou a quinta-feira, né? Isso. Mas pelo que lá mostrava, era terça e quinta, os dias que o pessoal mais pode, de tarde, né? Terça também. O que vai acontecer, talvez, é que a gente tenha que pegar esses novos do programa e trabalhar com eles num outro dia, Vanessa. Vamos ver o que vai acontecer. A gente parece que está no meio, nós estamos quase no meio do ano e está começando o semestre, então a gente tem, ao mesmo tempo que a gente está começando, tem uma sensação de que já perdeu tempo. Já está terminando, né? Eu estou perdida porque a gente está no meio do ano e está começando o ano letivo, então eu fico assim, não, mas não tem tempo, não, mas nós já estamos no meio do ano, não, mas está começando. Então a gente fica eu fico meio... Talvez, mas acho também que daí é complicado, eu não sei se fosse para contemplar todo mundo, de repente, uma noite. Eu já dou aula 2 noites. Ah, tá. Eu tenho aula à noite. Então, 3 noites, para mim, ia ficar muito puxado. Não, achei que não, é que nós não temos, eu não dou aula de noite, mas eu estou recuperando aqueles alunos que ficou do ano passado, sabe? Daquele primeiro semestre, eu vou dar umas aulas de noite, hoje eu vou dar aulas às 8 para eles, para recuperar, fazer as provas que ficaram, porque eu, na verdade, não terminei o semestre, o primeiro de 2020, não fiz as provas, teve alunos que não terminou, então agora... Tá, como voltou tudo. Era para ser 2 disciplinas, eu vou ter 6. Eu já dou aula... Ok, Cristiane... Tchauzinho. Eu já dou aula 2 noites. Obrigada. 3 noites. Tchau, Cris. Não gostaria de ter 3 noites fixas, né, para dar aula, porque fica muito complicado. Não, é ruim, não. 3 noites, não. Vamos se ajeitando, né? Uma hora vai dar, daí nem que vez ou... De repente, a gente faz uma semana terça, uma semana quinta, vamos ver. Quem puder nos 2, participa nos 2. É uma outra ideia também. Nas próximas 3 agora, a gente vai ter que seguir na quinta. Na próximas 3 já está marcado. Mas eu acho que talvez, Isabel, começa a ficar muito confuso daí, tipo assim, terça ou quinta, uma semana na terça, uma semana na quinta, a gente acaba meio que se perdendo, eu acho. Tem que colocar na agenda. Claro. Que a gente começa a ter um monte de reunião, né? Vamos ver. A gente vai ter que ir amadurecendo essa ideia. Fazer uma pesquisa. Agora está me dando um calorão. Acho que deve ser o meu chá, que eu tomei muito chá quente. Então tá, galerinha. Certo? Então, até semana que vem, pessoal. Até semana que vem.